Olá pessoal, estamos aqui de novo no Laboratório de Ciências e hoje vamos fazer uma aula prática sobre o sistema respiratório. A teoria já vimos, na aula passada, hoje nós vamos ver o funcionamento do sistema respiratório, principalmente do diafragma e os movimentos respiratórios. Então a gente vai precisar de uma garrafa, assim dessas mais durinhas, tá? Eu vou usar aqui uma garrafinha de álcool aqui do laboratório, tá? Que ela é transparente, tem que ser transparente também, tá? Vou tirar aqui o rótulo, certo? Então essa vai ser o nosso tórax, tá? Onde fica guardado o pulmão, tá? Então as costelas, o osso externo, vai formar a caixa torácica, onde aloja os pulmões, e no meio, entre os dois pulmões, tem o coração, num espaço chamado mediastino, tá? Então o coração, na verdade, fica entre os dois pulmões, tá? E é isso que nós vamos estar representando. A garrafa plástica será o tórax e as bexiguinhas vão ser os pulmões. Então vamos escolher aqui duas bexiguinhas azuis, tá? Para a gente fazer os pulmões, tá? Essa bexigona maior a gente vai usar para fazer o diafragma, tá? Que é um músculo que fica aqui embaixo, abaixo dos pulmões. É ele que vai aumentar e diminuir a caixa torácica, permitindo que o ar entre e o ar saia durante os movimentos de inspiração e expiração, tá? Vou precisar também de duas mangueiras. Uma mangueirinha maior, de uns 15 centímetros, e uma mangueirinha menor, de uns 10 centímetros, tá? Ok? Na mangueirinha maior, a gente vai fazer um corte, e vamos abrir bem esse corte, tá vendo? E eu vou colocar a mangueirinha menor aqui, para formar a traqueia. Ah, professor, mas esse buraco aqui vai escapar todo o ar. Então o que a gente faz? A gente pega a fita adesiva, enrola bem para vedar bem, para que não entre e não saia ar através desses cortes, tá? E o que vai representar as mangueiras? Traqueia, que desce aqui, E ela se divide em dois brônquios. Brônquio direito e brônquio esquerdo. O que vai ter aqui? Pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Os brônquios vão se dividindo cada vez em tubinhos cada vez menores, formando os bronquíolos. E os bronquíolos vão se dividir microscopicamente, formando os alvéolos pulmonares, onde vai haver a troca gasosa, tá? Então isso aqui representa traqueia e brônquios. E aqui vamos colocar as duas bexiguinhas, que vão ser pulmão direito e pulmão esquerdo. Então colocamos bem aqui, bonitinho, no outro brônquio, o outro pulmão, tá? Bem bonitinho. Isso, bem bonitinho. O que eu preciso fazer agora? Com fita adesiva, eu vou vedar também aí o pulmão no brônquio, para que não escape o ar que a gente vai usar durante o processo respiratório, tá? Então eu venho aqui com a fita adesiva para vedar bem, tá? É isso que você vai fazer. Se você for fazer em casa, vedar bem aí com fita adesiva, ó, bem apertadinho, bem vedado. Agora o outro pedaço do outro lado, tá? Então, ó, bem apertadinho, bem apertado. Isso, ficou bem vedado, certo? Tá. E agora, então faz de conta que isso aqui, ó, minha traqueia, meu brônquio e meus pulmões. E aonde que a traqueia vem, gente? Vem aqui na laringe, certo? E a boca, a faringe, onde vai entrar o ar. Então quer dizer que eu vou ter que acoplar isso aqui dentro, certo? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro,
vou cortar o fundo da garrafa. Eu começo com o estilete, pego a tesoura e vou bem retinho tirar o fundinho da garrafa. Tirei o fundinho da garrafa, certo? Ótimo. E agora, por aqui, vai ter que entrar a nossa traqueia, né? Então esse aqui é o tórax e aqui dentro vai entrar a traqueia, certo? Então o que nós temos que fazer? Um buraco aqui na tampa, bem aqui no meio, ó, eu enfio a pontinha fina da tesoura, vou girando a tesoura e vai abrindo o tamanho do buraco, tá? Pego uma outra tesoura maior para abrir. Ó, tá vendo que a própria lâmina da tesoura abre o buraco, tá vendo? Vai ficar redondinho. Só que ainda não dá para entrar, ó. Preciso abrir mais um pouquinho. Então, com uma faquinha mais larga, eu vou abrindo. Não pode ficar muito largo o buraco, tá, gente? Então, eu tenho que ir cortando. Ó. E agora eu vou medir. Vamos ver se vai entrar. Ó, entrou certinho. Agora, então, eu venho e enfio aqui. Isso. Olha que bonitinho. Aqui tá. Ótimo. Vamos deixar bonitinho aqui. Tirar essas rebarbinhas feias. Isso. E agora aqui eu vou ter também que vedar, certo? Para não entrar ar. Ok? Então, eu acho que com cola quente eu posso vedar bem isso, ou mesmo com fita adesiva, tá? Só que antes, vamos colocar aqui o diafragma, certo? Que é o músculo respiratório. Então, aqui no nosso tórax, eu tenho as costelas, os pulmões estão aqui, e embaixo dos pulmões nós vamos ter um músculo aqui chamado diafragma. Então, quando o diafragma relaxa, abre o interior do tórax, da caixa torácica. Se a caixa torácica se dilata, abre espaço e o ar pode entrar. E quando o diafragma contrai, ele contrai, diminui o tamanho da caixa torácica e o ar é obrigado a sair, tá? Então o que acontece com o diafragma? É um músculo que estica e encolhe, estica e encolhe, que é essa propriedade do músculo, né? A propriedade de elasticidade. O músculo tem a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho, porque o músculo é uma fibra, né? Como se fosse um elástico. Por que o elástico chama elástico? Porque ele tem elasticidade, ele estica e quando eu solto, ele volta. A mesma coisa o músculo. O músculo, quando ele se contrai, ele diminui de tamanho. Quando ele relaxa, ele aumenta de tamanho. Isso se chama elasticidade. E nós vamos estar representando o músculo através de uma bexiga também, que tem elasticidade. A bexiga, ela estica e encolhe, certo? Então eu vou pegar, vou cortar essa bexigona que a gente usa em festa de aniversário, né, para encher de bala, essas coisas. Então aqui nós vamos usar ela como diafragma. Eu vou cortar a ponta, certo? Com a tesoura. Tá aqui. Tirei a ponta. E aqui eu vou ter o diafragma. Que eu venho e coloco aqui na bexiga. Tá?
forma, então ela está muito grande ainda, né? Então eu vou cortar mais um pedacinho, porque eu quero que o pulmão apareça tudinho, tá? Então eu vou cortar mais um pedacinho, tá? Para diminuir essa bexiga. Cortar mais um pedacinho. Dei uma diminuída. Venho agora aqui. Certo? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho que vedar também. Então eu vou vir com a fita adesiva e vou vedar. Vou abaixando. Vou dar mais algumas voltinhas para ficar bem vedado, porque o ar não pode escapar aqui, certo? Senão nossa experiência não vai dar certo. Isso. Não dá nada aqui. Espera um pouquinho que chegou um professor aqui, tá? A Nádia tá lá na sala dos professores, não tá? Então, vedamos bem. Prontinho. Tá? Falta agora, ó, então aqui está o nosso músculo diafragma, certo? E falta vedar aqui em cima. Tá? Então eu vou estar vedando com o Durex também, com a fita adesiva. Porque pode ser que você não tenha cola quente em casa, né? Eu tenho cola quente aqui, mas se não der certo com a fita adesiva, a gente parte para a cola quente. Mas eu acho que vai dar aqui. Então a gente enrola bastante, fita adesiva, e veda bem aqui para não entrar o ar. Certo? Ah, então quer dizer que o ar só vai entrar aqui, pela traqueia, certo? Que também no nosso corpo o ar tem que entrar na traqueia. Se entrar no esôfago, vai para o estômago, daí não tem finalidade, né? E se entrar alimento na traqueia, a gente afoga. Então tem ali, né, uma válvula chamada epiglote que fecha a nossa laringe, né, a nossa traqueia, para que partículas líquidas e sólidas não entrem no sistema respiratório, tá? Então eu tenho aqui. Tá vendo? O ar está entrando por aqui e não está escapando em lugar nenhum. Então o que acontece agora se eu puxar o diafragma? Fica vendo o pulmãozinho. Olha, ele encheu. E quando eu solto o diafragma, ele murcha. Puxo, ele enche. Esvazia. Então é esse o movimento respiratório que faz no nosso tórax. Então quando o diafragma relaxa, o tórax abre, né? Ele aumenta de volume. Então o que acontece? O ar pode entrar. E quando ele diminui de volume, o ar tem que sair. Ok? Então, se não tiver o movimento do diafragma, dificilmente a gente vai conseguir fazer inspiração e expiração. Tá? Uma vez eu estava saindo da minha casa e estava chovendo e eu estava com um tênis bem liso e eu pisei assim na saída do meu prédio e eu escorreguei para trás e caí de costa. E eu sou pequenininho, né, gente? Quase não tenho massa no corpo, né? Eu sou bem pesado. Então o que aconteceu? Eu bati com força as costas no chão e meu diafragma travou. E eu parei de respirar por alguns segundos, tá? Então você tem uma sensação assim de morte, né? Você querer respirar e não consegue. Por quê? O músculo, quando você bate no músculo, ele se contrai e permanece contraído, tá?
Ok? Mesma coisa quando você dá, por exemplo, a paulistinha no seu amigo, né? Você bate assim no músculo, forma aquele caroço, porque você bateu no músculo e ele se contraiu. Quem jogando bola nunca levou uma batida aqui, uma bolada aqui, uma cotovelada nessa região? O diafragma contrai e se segura contraído. Então o ar sai e não consegue entrar. Por quê? A caixa torácica não se expandiu. Isso dura alguns segundos, tá? Então parece que é uma eternidade. Você fica desesperado querendo respirar e não consegue, tá? Então, se um dia acontecer isso com vocês, fique calmo, tá, gente? Que isso volta naturalmente. Só se for um acidente, uma pancada muito forte, se tiver uma lesão muito grave, né? No diafragma e no pulmão, tá? Então, essa atividade foi para mostrar para vocês o funcionamento da inspiração, quando o ar entra, e da expiração, quando o ar sai. Então isso é a respiração pulmonar, tá? Quando o ar entra na inspiração, o sangue que está circulando nos alvéolos recebe o gás oxigênio e joga fora o quê? O gás carbônico. Então quando expira, nós jogamos o gás carbônico fora. Quando inspiramos, recebemos o gás oxigênio. Expiramos, jogamos o gás carbônico fora. Tá? Esse é o processo de respiração pulmonar. A troca gasosa entre o pulmão e o sangue. Tá? E para onde que vai esse oxigênio? Para a célula para produzir energia. É o oxigênio que quebra a glicose, liberando a energia e calor da glicose, que nos mantém vivos. Ok? Tá? Então, se não tiver o sistema respiratório, não absorvemos o oxigênio responsável pela produção de energia. Alguns autores de alguns livros dizem que o oxigênio é o único alimento gasoso. Ah, por que o oxigênio ele considera um alimento? Porque é o oxigênio que vai reagir com a glicose produzindo energia para todas as células, para todos os seres vivos aeróbios, tá? Aqueles que respiram oxigênio, tá? Ah, mas tem ser vivo que não respira oxigênio? Sim, tem algumas bactérias que são aeróbias, tá? Que elas não utilizam o oxigênio para produzir energia. Tudo bem? Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Beijão, abraço, até mais.